Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. A paz a todos. Mais uma vez aqui no canal Reino do Céu, para dar continuidade aos últimos estudos que fala sobre as duas casas, né? Nós lemos, nós aprendemos nos vídeos anteriores, né? Principalmente no último, que Israel, que nasceu ali em Abraão, Isaque e Jacó e as 12 tribos, que era uma casa só, foi dividida em duas casas, né? Ali em 1 Reis capítulo 11, Deus dividiu em duas casas, né? E Deus fez isso de propósito, né? Quando Deus divide, coloca um rei em cada casa, o filho de Salomão na casa de Judá com 2 tribos, e Jeroboão, servo de Salomão, no outro reino, com 10 tribos, que é o reino de Israel, né? 10 tribos, Samaria. Ele colocou o Efraimita, que era servo de Salomão. Então nós vemos que ficou dividido em duas casas, né? Jerusalém era a capital do reino do sul, Samaria a capital do reino do norte. Nós sabemos que quando Jesus vem, né, nós sabemos que isso está dividido, que os judeus não falam com os samaritanos, né, e que Jesus quebrou esse paradigma, porque Jesus ali em João 4, ele passa em Samaria e fala com a mulher samaritana, ela fica admirada, porque os judeus não falavam com os samaritanos, né, ou seja, a casa de Israel. Os judeus tinham eles como rejeitados de Deus, e na verdade eram rejeitados de certa forma, porque Deus tinha entregado ele aos seus pecados, tinha abandonado. Vamos dizer que Deus tinha se divorciado de parte do seu povo, né? Que era 10 tribos, o reino de Samaria, casa do norte, né? Casa de Israel, né? E por causa do pecado desse povo, Deus abandonou as duas casas, primeiramente uma, depois outra, né? E eu quero ler um trecho que está em Jeremias 31, né? Onde Deus vai fazer uma promessa desse povo de Deus fazer de novo uma aliança com esse povo, né? Que se Deus prometeu fazer uma aliança, certamente a anterior tinha sido rejeitada, né? Então quero ler o trecho de Jeremias 31, onde diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Pausa. Nós estamos vendo que Deus está usando o termo casa de Israel e casa de Judá, né? Primeiro texto que eu estou colocando, aonde Deus está mostrando duas casas, certo? O versículo 32 ele diz: Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Ou seja, eles não, mesmo eu tendo me casado com esse povo, me tornado esposo desse povo, né, que era o Israel único, né, quando ele tirou ele do Egito, ele disse que o povo anularam a aliança, né? Porquanto eles anularam a minha aliança. Anularam como? Eles anularam a aliança se prostituindo, adorando outros deuses, né? A gente já sabe que eles fizeram isso no dia que depois que atravessaram o Mar Vermelho, no dia que Moisés subiu o monte, né? Aí o 33, ele diz assim: Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Ou seja, não é mais por ordenança. Essa aliança que o Senhor vai fazer agora é por arrependimento, né? A gente já está entendendo que esta aliança seria em Cristo, porque ele diz: na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração as escrevereis, né? Ou seja, aquele que verdadeiramente hoje é arrependido, é convertido, ele traz o temor no coração, né? E na mente, para não desobedecer o Senhor mais, né? Então nós vemos que o Senhor prometeu fazer uma aliança nova, porque a antiga tinha sido quebrada, né? Então, irmãos, eu quero enfatizar aqui
que se Deus está prometendo fazer uma aliança com duas casas, e essa é a nova aliança, né, através do profeta Jeremias, onde estaria a igreja gentílica, que se considera gentílica hoje, né? Porque tem uma igreja, eu posso falar aqui do Brasil, né? Principalmente as igrejas evangélicas, que dizem que são igrejas gentílicas, né? Que não são Israel de Deus e são gentílica, e que a promessa para eles parece que seja diferente, né? Então, se essa igreja que é gentílica, ela não receber essa promessa, ela não vai herdar a salvação. Porque nós que éramos gentios e depois que nos convertemos, nós entramos para o Israel de Deus, temos que estar em uma dessas duas casas. E certamente quando a gente entende as duas casas de Israel, nós vamos ver que Israel, a casa de Israel, 10 tribos, foi espalhada por todo canto e se perderam no meio do mundo, né? Mas Deus alcançou esse povo através do evangelho pregado por Cristo e pelos apóstolos, né? E até hoje pregado pela igreja, que é a descendência dos apóstolos, né? E junto com Israel, os gentios foram enxertados, né? E foram alcançados, como ele já tinha prometido a Abraão a promessa da aliança, que seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, em todos os cantos da terra, pessoas seriam abençoadas, né, com o crente Abraão, através da sua descendência. Gálatas vai dizer que era o próprio Cristo, né? Então, irmãos, Deus abandonou essas duas casas, né, que foi dividida lá em 1 Reis 11, Deus abandonou, né? Lá em Jeremias 3, versículo 6 em diante, Deus vai falar da perfida Israel e Deus vai falar da perfida Judá. Ele vai chamar as duas casas de duas irmãs, né? E Deus vai falar lá, eu não vou trazer o trecho aqui para nós não tomar muito tempo, mas se você quiser ler Jeremias capítulo 3, né, do versículo 6 em diante todinho, o capítulo todinho, você vai ver que Deus está falando de duas casas que se prostituíram, né? Se prostituíram, e Deus lavrou divórcio para elas, né? Primeiramente para uma e depois para outra. A gente vai ver isso no texto de Oséias, né? A gente vai ver em Ezequiel 23, Deus entrega as duas casas em cativeiro, tá? Deus entrega em cativeiro. Deus chama Samaria de Olá e Jerusalém de Olibá, né? Que é duas casas, Samaria e Jerusalém, casa de Judá e casa de Israel, tá? Deus abandona o povo, está escrito em 2 Reis 17, do 5 ao 6, Samaria é cativa pela Síria, né? Samaria é cativa. Judá ainda não, né? É por isso que os judeus se gloriavam sobre os samaritanos, achando que eram pessoas melhores que os samaritanos, e não sabiam eles que também estava próximo a receber carta de divórcio, né? E em 2 Crônica 36, do 17 ao 18, Jerusalém também é levada cativo para a Babilônia, né? Então, Deus castigou, desamparou Samaria, levou cativo para a Síria, e Deus desamparou Jerusalém, que era a casa de Judá, para a Babilônia, castigando esse povo por causa da prostituição, do pecado deles, tá? Então esse foi o divórcio de Deus, o abandono de Deus dessas duas casas, tá? Próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Oséias, né? E a gente vai usar o termo para que a gente compreenda, né, bem direitinho. Vou encerrar aqui o vídeo para não ficar muito comprido. Espero que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, né? E deixe o seu like, tá bom? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.